amigos, eu estou aqui para lhes ministrar a segunda palestra, que é uma palestra fundamental, eficaz, que faz parte da minha escola, mas que é fundamentalmente de divulgação também do meu trabalho. Então, eu estou aqui novamente, não pude continuar durante a semana passada, mas estou aqui para continuar o meu trabalho, seguindo exatamente todo o método, todo o processo de exposição dos meus cursos, das minhas palestras e assim sucessivamente. Eu hoje vou falar um pouco de definição. O que vem a ser definição? Conforme eu falei na palestra de segunda-feira passada, muita gente fala sobre projetos de pesquisa hoje, fala sobre como se deve proceder na leitura de textos, efetivamente, mas no fundo, no passado, quando ainda não havia essa figura do scholar, do especializado, especificamente desse mestrado e doutorado atual, mas nós vamos ver que o processo de definição era como definir alguma coisa, já era conhecido e já era praticado nas gerações dos nossos avós e bisavós. É uma coisa que se tornou tão cheia de polêmicas e discussões, mas na verdade sempre foi muito simples. Definir vem desde o início da filosofia. A filosofia se caracteriza exatamente por buscar, evidentemente, o que são as coisas, o que é o ser, o que são as coisas. E a partir dessa definição é que se pode discorrer sobre todas as coisas, sobre o ser e assim sucessivamente, sobre todas as coisas. E é uma discussão extensa. O que eu vou fazer aqui hoje é exatamente mostrar aquilo que é consensual, como eu sempre faço. Eu depois desenvolvo outras ideias, se houver algum tipo de interesse, até mesmo para mim. Como é que eu vou falar? Aqui eu estou no coworking aqui da freguesia, eu tenho que falar com a máscara. Não sei se eu já tenho que falar baixo por causa do pessoal em volta, mas eu depois vou colocar legendas nesse meu vídeo, exatamente para facilitar um pouco a compreensão de quem está me assistindo, quem vai me assistir quando o vídeo estiver gravado e colocado lá na minha, na minha, no meu YouTube. Eu peço desculpas se está difícil, entendeu? Mas a gente levanta da maneira que pode. É muito importante para mim recomeçar esse trabalho de palestrante, de professor, porque é uma forma de retomar exatamente aquilo que foi interrompido há 15 anos atrás. Ou seja, que eu encerrei minha atividade em faculdades há muitos anos atrás e agora realizo o sonho de retornar. De modo que eu peço desculpas a vocês, esse esforço não é muito, é bastante louvável, mas evidentemente ele sacrifica um pouco as condições de trabalho. E na medida em que ele, mas eu espero que vocês tenham um pouco de compreensão em relação a isso. As minhas aulas iniciais nas matérias em que eu lecionei nas faculdades particulares, eu sempre trabalhava com outros fatores, outras questões. E nas palestras estritamente de filosofia, eu faço outras brincadeiras iniciais para tirar o aluno, tirar o assistente de uma eventual letargia ou incompreensão. Mas hoje eu estou falando da definição porque eu acho que é o conceito mais geral, que atinge todas as matérias e disciplinas. E a definição vem desde, como eu estava dizendo, eu podia fazer uma brincadeira, definir a definição, mas eu não vou fazer esse xiste, não. Eu vou. Tem um texto base em que eu fiz alguns tópicos e vou discutir exatamente para passar agora exatamente o que vem a ser definição. Quando se falou na primeira vez na palavra definição, já se definia desde Tales as coisas, quer dizer, o ser. Mas a partir de Aristóteles, a partir da metafísica,
é que se começou a falar exatamente no conceito, naquele elemento básico e decisivo de toda a definição, e que vocês devem guardar constantemente aí com vocês. A definição estabelece a essência das coisas. Essência vem do latim essere, que significa fundamentalmente ser. A essência de alguma coisa são as características que são definidoras, que delimitam o que uma coisa é. Aparentemente, isso é muito fácil de fazer, mas a gente vai ver ao longo da palestra, ao longo dos cursos, que essa situação não é assim tão fácil, a definição não é assim tão fácil. Porque às vezes nós nos referimos a um nome ou alguma coisa que efetivamente não corresponde ao que a coisa é especificamente. A filologia, quer dizer, demonstra que determinados seres, determinadas coisas são definidas segundo critérios que dão interesses que não são, evidentemente, relacionados com a própria coisa. A palavra, por exemplo, mesa, vem do latim mensa, lugar onde se mediu o sal, para dar aos soldados romanos, que era o salário dos romanos. Então, daí perdeu-se o N, ficou mesa. Mas, na verdade, o termo deveria ser o local onde se mede o sal, onde se fazem as coisas. Mas ficou mesa como designando isso que nós usamos frequentemente como o local onde a gente janta, faz o nosso trabalho e assim sucessivamente. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui, vou pegar aqui um texto meu. Aguardem um pouquinho. Aguarde um pouquinho, porque eu estou achando aqui um texto. Que eu vou comentar esse texto, que vai me ajudar fundamentalmente a dar essa palestra hoje aqui. Ai. Definição. Definition, italiano definizione, declaração da essência. Distingue-se diversos conceitos que correspondem aos mais diversos conceitos da essência. Quem efetivamente colocou a primeira questão da definição foi Aristóteles.
Aristóteles, diferentemente de Platão, entendia a essência, o éssere, associado à substância, aquilo que está sob o ser, e que lhe dá o fundamento material da sua existência. A rigor, o que nós sabemos de uma coisa é exatamente pela essência. Mas como se extrai a essência de alguma coisa? Pela operação mental da abstração. Abstração é uma palavra correlata com a questão de definição, porque quando você abstrai, você retira a essência de uma coisa, deixando de lado aquilo que não a define. Nós falamos agora na mesa. O que define a mesa é a forma da mesa, mas o seu design, a sua cor, são acidentais, são coisas acidentais. Todo ser, tudo aquilo que se manifesta, que é um fenômeno, tem uma definição possível, um ser possível, uma essência possível, que é extraída pela abstração. Ou seja, você pega as características sem as quais a coisa não é e deixa de lado aquilo que é acidental nela. O ser humano é definido como um ser racional, é definido como um ser capaz de compreender o mundo. Mas aquele que não compreende, que é louco, não é ser humano, nós vemos que, no caso, por exemplo, das definições, a definição do ser humano, de humanidade, fica sempre muito difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre as coisas. Mas o que é mais importante é que, dentro da metafísica, o livro de ontologia de Aristóteles, a essência não é separada de uma substância, de uma realidade que dá materialidade, concreticidade a essas coisas, essas coisas que definem o que uma coisa é. A rigor, o que Aristóteles diz na metafísica é que o acidente, aquilo que é acidental na coisa, é aquilo que não pode servir de predicação, o predicado de outras coisas. Só pode ser uma qualidade, um atributo da coisa mesmo. Eu não posso dizer que a razão humana é compartilhada pela animalidade, pelo mundo animal especificamente. Então isso é um fator de distinção do homem em relação a tudo que existe. Mas essa é uma discussão difícil, é uma discussão complexa. E, nos tópicos, Aristóteles diz: a definição é constituída pelo gênero próximo e pela diferença específica, entendendo-se por gênero próximo o predicado essencial comum a coisas que diferem em espécies. Por exemplo, predicado animal comum a todas as espécies animais, e por diferença, o que distingue uma espécie da outra. É isso que eu acabei de dizer aqui. Esse conceito aristotélico de definição tornou-se clássico, ficando sistematicamente ligado ao conceito de essência substancial e de ser como necessidade. A rigor, essa definição de Aristóteles definição, quer dizer, o que significa definir, é o que permeia a filosofia ocidental, que na verdade é aquilo que nós consideramos como a definição como no seu sentido próprio, puro. Mas como nós estamos vendo a definição do homem, da mesa, isso aí não é uma coisa fácil. Aqueles filósofos como Platão, que não trabalham com uma substância, se referem efetivamente à essência como aquilo que nomeia uma coisa, que uma coisa é. Como nós vimos no exemplo da mesa, quer dizer, o termo mesa se refere mais à linguagem do que à coisa em si mesmo. Então, uma distinção muito grande entre nós sabemos que, do ponto de vista real, existe uma substância, entendeu, ligada à mesa, mas que o nome da mesa não tem a ver exatamente com o que gerou esse nome. Então, uma ruptura, evidentemente, aquilo que se diz e o mundo real. Nesse sentido, nós podemos dizer que a discussão sobre a questão da definição não acaba propriamente com esse elemento decisivo posto por Aristóteles, mas ele se esgarça, ele se complexifica o tempo todo, entendeu? Ao longo da história do pensamento, ao longo da história
da filosofia. Spinoza dizia: a verdadeira definição de uma coisa qualquer não implica nem exprime nada além da natureza da coisa definida. Depois de Aristóteles e por influência da lógica estoica, o conceito de Deus tornou-se muito mais extenso e flexível. Boécio podia enunciar 15 espécies de definição. O filósofo Boécio criou a definição nocional, que dá certa concepção do objeto, dizendo que mais o que o objeto faz do que o que é. Segunda, qualitativa, que se vale de uma qualidade do objeto. Terça, definição descritiva, feita com caracteres que ilustram a natureza de uma coisa. É peculiar o orador. Quarta, verbal, que consiste em esclarecer uma palavra com outra palavra. D, por diferença, que consiste em esclarecer a diferença entre dois objetos. Por exemplo, entre o rei e o tirano. Sexta, por metáfora, como por exemplo quando se diz que a juventude é a flor da idade. Sétima, a definição por privação do contrário, é negatividade, quando se diz que o bem é o que não é o mal. Oito, definição por hipotifose, que é elaborada pela fantasia. Nona, definição por comparação com o tipo, quando se diz que o animal é como o homem. Décimo, por falta de plenitude no mesmo gênero, como quando se diz que o plano é aquilo que falta profundidade. Definição laudativa, 11ª. 12ª, por analogia, por exemplo, o homem é um microcosmo. 13ª, relativa, por exemplo, pai é quem tem filho. 14ª, causal, por exemplo, dia é o sol sobre a terra, de definicione. E nós temos também outras formas de definir a definição, quer dizer, de conceituar a definição. Conceituar significa, evidente, formar uma concepção sobre uma coisa é. Não se pode falar em definição da definição, mas conceituar a definição. Kant, dizia que definir era expor originariamente o conceito explícito de uma coisa dentro de seus limites. E é aqui que, evidentemente, nós começamos a compreender efetivamente o que é definição. A palavra definir vem do latim definire. No texto de apoio que eu coloquei à disposição de vocês aí, eu falo exatamente sobre essa definição de Kant, quer dizer, o que significa essa origem latina da expressão definir. De mais finire, dar limites às coisas. No fundo, para além da definição clássica de Aristóteles, nós temos também essa definição de Kant, que é mais profunda ainda, porque ela pode ser utilizada para compreender aquilo que tem substância como aquilo que não tem. E facilita, evidentemente, a compreensão a partir do próprio processo de definição do que a coisa é e do que o método de definição tem como tarefa fazer. Dar limites, finir é dar finitude a alguma coisa. Independentemente de se acreditar que uma coisa é finita ou infinita, como diz o próprio Kant, delimitar alguma coisa, colocar a sua essência, quer dizer, colocar a sua essência, significa poder discuti-la, poder entendê-la na diferenciação com outros saberes, com outras coisas, e assim sucessivamente. E mostrar também os limites da definição. Se eu digo que o homem é um animal racional, aquele que não é racional, como uma criança ainda, porque não pode exercer isso, não é racional, não é homem. Vocês observam claramente que o processo de definição é muito complexo e dependendo do objeto, dependendo do ser que se observa, que se analisa, fica praticamente impossível chegar a uma conclusão. Mas, de qualquer forma, a delimitação constante, o estabelecimento de limites, de normas, de compreensão da realidade, nos permite, evidentemente, ainda que nós não tenhamos uma definição completa, discorrer sobre aquilo que se está observando. Essa história do mestrado e doutorado moderno de dizer que você tem que fazer uma hipótese de trabalho para poder discorrer de alguma coisa, como Humberto Eco
explicou, quer dizer, primeiro você viabiliza, depois você discorre, nada mais é do que você determinar os limites de uma determinada coisa. Aquilo que, esses limites são aquilo que define as características essenciais da coisa, do ser, do objeto. E a partir daí nós podemos discorrer sobre essa coisa, sobre esse fato, sobre uma determinada questão, sobre um determinado ser, sobre uma determinada realidade. O que é uma estrela? O que é um notebook? O que é um homem? O que é uma pessoa? O que é moral? O que é valor? O que não é? No fundo, quer dizer, tudo isso é uma forma de delimitação. São formas de delimitação, às vezes buscando evitar que essas contradições, anfibologias, quer dizer, ambiguidades, ou chegar o mais próximo possível do que uma coisa é, e podendo, inclusive, expressar o que ela é efetivamente de uma maneira escorreita, simples. Como é que nós podemos definir, por exemplo, o que é mesa? Entendendo? Mesa não deve ser chamada de mesa, então, de medidor, mas o que? Local em que se come? Como é que vai se definir isso? Cadeira, por exemplo. O que é uma cadeira? Se eu sento numa pedra para descansar, eu estou sentado numa cadeira, porque a definição de toda cadeira é o lugar para sentar. Quer dizer, nós vemos que a definição é uma coisa fluídica, é um esforço mental, subjetivo, de estabelecer os limites essenciais do que uma coisa é. Antigamente, nas faculdades de Direito, somente na matéria de introdução ao estudo do direito, era comum os professores, você vê em livros tradicionais muito isso aí, você colocar uma matéria, por exemplo, introdução ao direito, no caso na faculdade de direito, direito mesmo, e começar a estabelecer as relações que o direito tem com a sociologia, com a psicologia, assim sucessivamente. E no final se traçava, evidentemente, uma definição a mais escorreita possível do que vem a ser o direito. O direito é um fenômeno social, o direito é um fenômeno psicológico, o direito é um fenômeno social, é um fenômeno interpretativo, eu quero dizer, hermenêutico, e assim sucessivamente. Eu me lembro, por exemplo, da maneira como o Stalin, no livro sobre nacionalidades, estabelecia a definição do que é nação, estabelecendo delimitando, exatamente dizendo aquilo que ela não é, para chegar no final e dizer o que ela é. A definição, em última instância, é delimitar o que uma coisa é. Delimitar quais são os elementos sem os quais a coisa não pode deixar de ser o que é. São Tomás de Aquino associava isso no espírito da substância de Aristóteles, à natureza humana, as características naturais das coisas. No caso do homem, a natureza humana. As coisas que a natureza criada por Deus estabelecem, são a base, evidentemente, do que as coisas são. E nesse sentido, quer dizer, pode-se dizer que é uma especificação, um acréscimo, evidentemente, de um atributo, de uma base para o que as coisas são, para a essência, para além da substância, ou seja, a natureza, a realidade natural. O que é natural? O direito natural, o justnaturalismo. Então, definição é exatamente isso, a delimitação, ao encontrar os limites pelos quais uma coisa é. Quando uma pessoa consegue fazer uma definição, quando delimita o que as coisas são, ele é capaz de discorrer sobre ela, é capaz de fazer exatamente uma análise, discorrer e analisar o que as coisas são. E a relação entre a definição e a abstração. A abstração é um momento inicial dessa delimitação, um facilitador também. Por quê? Porque a delimitação, quer dizer, o estabelecimento daquilo que é imprescindível para a coisa ser o que deixando de lado aquilo que é acidental, é o primeiro momento, evidentemente, que a razão tem de estabelecer os limites essenciais gerais da coisa. Mas depois que você faz isso, pegando aquilo que é essencial, as discussões são as mais livres, são as mais intensas possíveis. Por quê?
Às vezes, aquilo que as características de essência, como no exemplo que eu tenho usado aqui, não podem ser nomeados especificamente pela pessoa que observa, pelo explicador, porque não há termo, evidentemente, que seja adequado exatamente para definir o que é a coisa. O que é uma mesa? É um medidor? Não é. Nós estamos nos referindo à mesa, uma história filológica da linguagem, da relação do homem com um objeto que serviu a ele para determinados fins e que serve para outros nos dias de hoje. Nesse sentido, quer dizer, a delimitação continua, a luta continua no sentido de tentar fazer, evidentemente, uma definição rápida e total que designe a essência de alguma coisa. E isso vale para muitas outras coisas indistintamente. Vamos ver aqui outras questões relativas a isso. No caso da mesa, que é o exemplo que eu sempre gostei de usar, Hobbes cai muito bem aqui. Dizia: a definição não pode ser outra coisa senão a explicação de um nome mediante um discurso. Quer dizer, o que o nome se refere, o nome mesa se refere. Então é o que nós fazemos aqui. E assim sucessivamente. Nós temos, portanto, que a primeira coisa que nós temos que saber fazer numa palestra, numa atividade explicativa, é definir o que a coisa é. Durante muito tempo da minha vida, desde pequeno, eu perguntei a todas as pessoas o que vem a ser filosofia. E sempre a resposta era essa: todas as pessoas fazem definições. Portanto, não se preocupe em definir, porque você não é capaz de fazer isso, já que os grandes filósofos não fazem. Mas quando comecei a dar aula, efetivamente, eu via que isso implica num relativismo gnoseológico muito grande. Porque, a rigor, se nós pensarmos assim, nós podemos pegar qualquer filósofo, qualquer pensador, extrair a definição dele e, a partir dessa definição, discorrer, tentar construir, evidentemente, um edifício explicativo válido. Mas eu percebia claramente que isso não era possível. E me mostrava, essa constatação mostrava que a autoridade dos filósofos não é absoluta, ela é condicionada pela história, pelo tempo, pela sua formação. Certa vez uma aluna disse que eu não podia me colocar acima de Descartes. Descartes coloca que a filosofia é o estudo da sabedoria. Inclusive contestou. Eu disse: não, essa definição de Descartes não tem nenhuma validade nos dias de hoje. Nunca teve, na verdade, nenhuma validade. E nós não podemos, de forma alguma, por mais excepcional que um filósofo seja, acreditar que uma visão, que a visão dele seja, pelo fato dele ser filósofo, capaz de, evidentemente, definir o que uma coisa é. Isso não existe, quer dizer, a capacidade crítica, que é o principal atributo da filosofia, mostra que a crítica tem que ser exercida exatamente diante da autoridade intelectual, que é tida por muita gente, no afã de obter poder, como intocável, incontrastável. Então, eu fui procurar, evidentemente, se era possível entrar num consenso e delimitar o que é filosofia. E eu encontrei isso na professora de filosofia aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, Kátia Muricy. E diz que a filosofia é grega, fundamentalmente grega, que a filosofia é pensamental, puramente pensamental, ou seja, subjetiva, e que relaciona de maneira sistemática, mais ou menos sistemática, um discurso explicativo sobre o mundo. Nós vamos trabalhar com esse exemplo na próxima palestra para entender o que vem a ser filosofia, o que vem a ser cada uma dessas delimitações da filosofia. E depois vamos aplicar em outros saberes esse nosso método, nosso processo de observação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição.
Muito bem, então. Aguardem a próxima palestra.